Estudos para concursos, último conteúdo de orçamento público. O último conteúdo de orçamento público é sobre a lei de LRF. Bom, é a coisa que cria base para tudo, né? Lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal, a Lei Complementar Federal número 101, 2000, Lei de responsabilidade fiscal prevê um mecanismo para melhor controlar as contas públicas, impondo mais rigor nas ações do governo no tocante a contrair empréstimos ou dívidas, proporcionando mais fiscalização e transparência. Esses princípios são. Daí tem uma tabelinha de princípios: planejamento, transparência, participação popular, equilíbrio, preservação de patrimônio público, limitações de despesas e controle de endividamentos. Também já foi visto lá no conteúdo do ciclo orçamentário. Daí depois tem um treco com a explicação do planejamento. Depois disso tem um conteúdo básico da LDO, artigo 4. Tem o treco da LBALOA, artigo 5. Ou seja, as coisas que estão escritas lá na LE sobre cada uma desses trecos. Sobre receita pública, despesa pública, transferências voluntárias, destinação de recursos públicos para o setor privado, dívida de endividamento e gestão patrimonial e contábil. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 9 pontinhos. Mas a gente vai responder primeiro as perguntas. Pra ver se a gente entende. Tem um monte de pergunta, cara. Primeiro, uma com comentários. É aqui. Acerca da transparência, controle e fiscalização das contas públicas, conforme a lei LRF. Tem ali uma opção correta. E é sobre transparência. Tá. Transparência, controle e fiscalização. No primeiro enunciado fala: as contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito da União pelas presidentes dos tribunais de justiça. As contas são apresentadas pelos presidentes, isso faz sentido? É necessário isso? As contas precisam ser apresentadas pelo presidente, tipo um parecer prévio, ou ela tem que... Volta. As contas do Poder Judiciário. Está falando de um poder inteiro. Contas do Poder Judiciário. Delas são apresentadas no âmbito da União. Daí, primeiro ele fala contas de Poder Judiciário, segundo o enunciado, eles falam do tipo União, entidade União. Depois ele fala quem? Pelos presidentes dos tribunais de justiça. As contas são apresentadas do Judiciário apresentada pelo presidente do Tribunal de Justiça. Isso faz sentido? Faz sentido? Quer dizer, não tem que fazer um parecer prévio? Não consigo identificar o erro. Próximo. O orçamento público é instrumento de transparência na gestão oficial. É a gestão fiscal, certo? Isso, quando eu li certo, eu fui lá olhar o gabarito e estava certo mesmo. Acertamos. Bom, é muito básico isso aqui. É engraçado quando tem a questão extremamente... uma coisa que todo mundo que estudou direito vai saber. Agora vamos ver os erros. Na letra A, quem apresenta as contas do Poder Judiciário são os presidentes do STF e dos tribunais superiores. Aqui estava falando presidentes dos tribunais de justiça, não é dos TJ, é só do STF. Interessante. A terceira, vamos ver se eu consigo identificar o erro. A despesa pública é o resultado dos fluxos financeiros, despesa e fluxos. Devem obedecer ao regime de competência. Regime de competência, o que isso significa? Não consigo identificar o erro. Essa está errada porque os resultados dos fluxos são registrados conforme o regime de caixa. Ou seja, tem alguma coisa a explicar aí que se chama regime de alguma coisa, regime de competência, regime de caixa. Eu devia saber qual é essas coisas de regime e onde está a despesa pública e fluxos financeiros. Tá, daí eu coloco aqui, próxima. O balanço orçamentário deve conter as receitas por grupo de natureza e as despesas por fonte. O balanço orçamentário deve conter as receitas por grupo de natureza e as despesas por fonte. Entendi. Mas eu não conseguiria ter ficado o erro aqui. Basicamente está falando do balanço orçamentário. Sabe o que é o balanço? O balanço é as contas, é o resultado das contas
depois que fez as despesas, os negativos, subtrações e as receitas, suas somas. Então deu um balanço aqui. Daí, e isso é tudo isso é detalhado, tá? Então ia estar contado de onde veio essa despesa, para que foi essa despesa, onde foi os trecos, tudo isso aí detalhadinho. Daí ele fala, deve conter as receitas do grupo de natureza, receitas. Daí ele fala receitas. Daí ele está falando que teria que ter uma separação do tipo de receitas por grupo de natureza. Eu nem sei, nunca vi esse tipo aqui de disposição. E depois aparece, e você separa as receitas por fonte, de onde é que fez a fonte. Mas eu tenho certeza que tem muito mais complexas as coisas. Vamos ver os erros. O erro é o inverso. KKKKK. Ou seja, você separa receitas por fontes, de onde, ou seja, na verdade faz bem mais sentido isso assim, do jeito que falou aqui. As fontes, as receitas vêm das fontes, né? De onde é que está vindo o dinheiro, é assim que se separa. E a natureza, e a despesa é por grupo de natureza, por onde é que vai gastar, natureza do gasto. Faz sentido. E a última fala, o relatório de gestão fiscal deve conter o total de despesa com o pessoal excluídos os pensionistas. E, é claro, obviamente, está errado o excluindo os pensionistas. Porque despesa é todo tipo de gasto. E daí um despesa de pensionista é uma coisa, acho que é uma despesa corrente. É uma coisa que a pessoa, o órgão público é obrigado a pagar, as pensões. Então, excluindo no relatório de gestão fiscal, que gestão fiscal é o trequinho de contabilidade, né? Tem que tocar o total de despesa com o pessoal, obviamente. E isso conta os pensionistas, não exclui eles. Daí a resposta era: os pensionistas, assim como os estativos, estão incluídos sim. Próxima questão, certo e errado. Vamos ver se esse aqui eu consigo identificar o erro. É sobre a lei de responsabilidade, né? Se na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, ele está falando de quando está lá a LDO, que é lá no artigo 4, né? Forem constatados fatores que possam afetar o equilíbrio das finanças públicas, a administração pública deverá incluir não somente as informações acerca desses possíveis fatores, mas também as medidas que serão adotadas caso as previsões se concretizem. A administração pública deverá incluir não somente as informações acerca desses possíveis fatores, mas também as medidas que serão adotadas caso as previsões se concretizem. Mas também as medidas que serão adotadas caso essas previsões se concretizem. E só para comentar, porque eu não estou entendendo isso aqui, porque eu estou lendo muito rápido. Quando você não entende as coisas, se você não entendeu de cara, é porque você leu rápido demais e não fez um raciocínio lógico disso aqui. Então é melhor separar elas em enunciados. Primeiro, C. Daí ele fala, na elaboração das diretrizes leis de orçamentárias, LDO. LDO dura um ano, né? E está falando da parte da elaboração. Elaboração, escrever ela, certo? Segundo enunciado. Forem constatados fatores que possam afetar o equilíbrio das finanças públicas. Ou seja, quando eles estavam pensando na elaboração, ainda não é pronto, eles estavam pensando, o que eles acharam? Foram constatados fatores que afetam o equilíbrio financeiro. O que é o equilíbrio financeiro? É que você não pode gastar o mais do que você arrecada, certo? Sempre esse é o equilíbrio financeiro. Vai arrecadando e para ter um equilíbrio você tem que gastar também o quanto você arrecada. Você pode fazer ações que arrecada. E também, ou ao contrário, você não pode gastar mais do que você arrecada. Tem que ficar no mais ou menos no zero. Para ser efetivo e eficiente. Também um dos princípios orçamentários, né, a economicidade. Daí, encontrou algum fator quando ele estava elaborando, certo? Terceiro enunciado, a administração pública deverá, ou seja, está falando o que eu tenho que julgar aqui, tipo, o primeiro e segundo enunciado são sobre uma coisa que aconteceu. E agora é onde eu tenho que julgar certo e errado. Deverá. O que a administração pública vai ter que fazer? Ué, ela vai ter que fazer, agora vamos, antes de ler de novo o resto, que eu já não lembro, ele tem que levar em conta esses fatores que possam afetar o equilíbrio e escrever novamente ou pensar em jeitos de resolvê-los, certo? Vamos ver o que vai estar escrito aqui, o que eles vão fazer. Incluir não somente as informações acerca desses possíveis fatores, obviamente, eles têm que incluir essas informações de coisas que podem afetar o equilíbrio orçamentário. Mas daí, agora ele colocou mais ainda. Vamos ver se isso aqui está certo. Mas também as medidas que serão adotadas caso as previsões se concretizem. Obviamente, né? Tipo,
Se você deixa só com as previsões lá e não coloca nenhum tipo de resposta, solução é como se você tivesse visto, é como se você tivesse vindo um carro na sua vindo na frente de você, que seria o cara coisa que afetar o seu equilíbrio, né? E você não desviasse. Muito louco, né? Quais são as respostas que dá pra fazer? Desviar, né? Tipo, é a única o carro é um exemplo mais exagerado, mais a única resposta que tem que fazer é desviar, senão você tá ferrado. Daí a resposta é certo. A LRF integrou anexos à LDO. Entre eles o anexo de riscos fiscais. Ou seja, existe um treco, isso já apareceu em uma questão anterior que eu fiz, chamados riscos fiscais. Esse anexo vai falar dessas coisas aqui, esses coisas que afetam o equilíbrio de receitas, são chamados de riscos. Os riscos são coisas que podem fazer, talvez não aconteça. Ele fala, esse anexo de riscos fiscais que apresenta a avaliação de possíveis dívidas passivos contingentes que poderão afetar as contas públicas. Legal, né? E o último, vamos divulgar lei sobre a lei de responsabilidade fiscal de novo. Julgue certo e errado. Os objetivos das políticas monetárias creditícia e cambial. Ou seja, os objetivos. Eu tinha que jogar objetivos. Não seja objetivos. Quer dizer, né? Não falou na coisa que eu comentei no primeiro artigo que eu li? Tá falando que os objetivos era tipo ajudar na fiscalização e na fiscalização das contas públicas? Deixa eu ver. Os objetivos de políticas monetárias creditícia e cambial devem ser apresentados no projeto de lei orçamentária anual. Ou seja, nada a ver. Eu não tinha que saber. Isso aqui tá live? Caraca, que louco, meu. Como é que tá vendo isso aqui? Eu devia desconectar a internet. E quem tá vendo isso aqui? Será que isso aqui tá contando eu mesmo como um participante? Deixa eu ver. Se eu clicar aqui, não tá aparecendo nada disso. E também tá aparecendo. Eu não entendo. Eu não consigo ver quem tá vendo a coisa. Estranho, né? Eu não sei porque tá escrito live. Tá mesmo a live isso aqui? Engraçado. Mas eu imaginei uma outra coisa. Eu tava fazendo isso aqui como gravador de vídeos. Mas será que toda vez que eu gravo o botãozinho, o brilhinho de live brilha vermelho? Eu não sabia disso. Interessante. Ainda bem que eu não apaguei a webcam. Bom, voltando lá pra questão. O que eu tava vendo mesmo? Deve ser apresentado no projeto de lei orçamentária. Ou seja, não tinha como eu saber isso aqui porque eu não li os trecos que tem que estar escrito na despesa na LOA. Então, eu não teria como aceitar se isso aqui tá errado ou certo. Pela, pela explicação, está dizendo. A LDO cabe apresentar as políticas públicas e as respectivas prioridades para o exercício seguinte. A Lua tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a despesa. Aqui, ou seja, está falando da lei de LDO e depois no objetivo fala da LOA. Bom, daí fala, a LOA é apresentar políticas. Você tem a LDO é políticas e a LOA é estimar receita, ou seja, estimar quanto que vai ganhar e quanto que vai e fixar quanto vai gastar. Depois tem mais 8 questões, tem mais umas 8 questões que não tem gabarito, então vamos ler só rápido. Em todo o processo de tomada de decisão é essencial verificar, analisar e comportamento, o valor do dinheiro ao longo do tempo, assim não se pode afirmar. Uma coisa não se pode afirmar, significa incorreto? Vou tentar aqui responder. Nessa aqui eu vou escolher a B porque ela tá falando é sempre igual. Normalmente que eu tenho sempre igual vai estar errado, né? Só porque eu não quero ler o resto.
E cansei, não vou ler as respostas não. Eu só vou colocar, vou procurar o gabarito e marcar as coisinhas. Essa é a única que eu vou chutar. E olha aí, era mesmo a B. Só queria que tivesse um comentário pra saber por que eu acertei. É assim. Não se pode afirmar que, na capitalização de juros simples ou composta, a taxa proporcional é sempre igual. Tipo, não faz sentido com isso sempre igual, né? A taxa equivalente de juros. Vamos ler as outras opções. Coisas que podem se afirmar. As taxas de juros se referem sempre a uma unidade de tempo que podem ser representadas equivalentemente de duas maneiras, taxa percentual e taxa unitária. Interessante, né? O uso de juros simples restringe-se principalmente a operações praticadas no âmbito de curto prazo. Certo. Próximo. A capitalização continua se processa em intervalos de tempo bastante reduzidos, caracteristicamente em intervalo de tempo infinitesimal. Eu entendi. Ou seja, não, na verdade, bastante tempo reduzido e pequeno são sinônimos, né? Infinitesimal. Os principais questões básicas que a matemática financeira procura responder estão voltadas para a relação de dinheiro e tempo. Sei lá, né? Próxima questão. De acordo com os conceitos básicos da administração financeira, o que significa ativo? Ativo é coisas que dá escolha, certo? Resposta C. Vamos ver qual é o termo que eles usam aqui nessa questão. Ativo é um conjunto de bens e direitos detidos pela organização. Isso é um ativo? Interessante. Próxima. Em relação às noções de administração financeira, o conceito de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é os mais e menos, certo? Despesas e receitas. Aqui a opção era D. Fluxo de caixa é o controle de entradas e saídas financeiras em um determinado período de tempo. Legal. 4. Sobre os débitos de tesouraria. São valores. Débitos de tesouraria são. Esse aqui é A. Débitos de tesouraria são valores que são decorrentes de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Bonitinho. 5. O administrador financeiro é quem executa as atribuições financeiras da empresa, utilizando basicamente as atribuições da tesouraria e da controladoria, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um componente de tesouraria e um de controladoria. Ou seja, eu tinha que lembrar coisas de controladoria e coisas da tesouraria. E essa resposta aqui é C. Uma coisa da controladoria é a administração de riscos de mercado. Isso é uma controladoria. Se pensa na controladoria, ela é... Espera, isso eu estava falando na coisa ao contrário. Uma coisa de riscos de mercado é a tesouraria. E a controladoria faz o planejamento de tributário. Controla e vê os riscos. Faz sentido. Próximo, questão 6. A área de administração financeira de uma organização é composta de algumas sub-áreas, tais como a tesouraria e a controladoria que falou agora há pouco. Essas duas sub-áreas possuem respectivamente as seguintes funções das sub-áreas. Bom, né, de tesouraria dinheiro e controladoria controlar, certo? Bom, daí aqui a resposta é, né, a função da tesouraria é proteção de caixa e a função da controladoria é auditoria interna. Mais fácil ainda de entender, auditoria interna com a controladoria, né? Controle interno, controladoria, faz sentido. E a última questão, não é a última questão, não. Em relação aos sistemas ou funções administrativas, é incorreto afirmar que... Agora deixa eu ver qual que está errada. A errada é a A. Só vou ler a coisa errada para ver se eu consigo identificar o erro. O sistema financeiro tem que ser considerado o mais importante dos sistemas organizacionais, pois cabe ele, no caso da administração pública, a arrecadação dos recursos financeiros que mantém a máquina estatal operando e no caso de empresas privadas, porque tal sistema garante a sustentabilidade organizacional e consequente lucro operacional. Tipo, não parece muito errado, a menos que eu entenda. Deixa eu entender de novo os enunciados. O sistema financeiro tem que ser considerado o mais importante dos sistemas organizacionais. Tem que ser considerado o mais importante. Isso aqui parece um exagero. O mais importante. Mas sim, é bem importante. Pois cabe a ele, no caso da administração pública, vamos ver se a coisa que ele está falando aqui
tá certo essa coisa de cabe à administração pública. Quer dizer, coisa que cabe ao sistema financeiro. A arrecadação de recursos financeiros que mantém a máquina estatal. Certo, certo. O sistema financeiro, se eles estão falando da coisa de arrecadação, e despesas, né? Cabe a arrecadação é importantíssima para eles, para os gastos do próprio poder estatal, das escolas. Operando, e no caso de empresas privadas, caso de empresas privadas, isso não está certo. No caso das empresas privadas, porque tal sistema garante a sustentabilidade organizacional e consequente lucro operacional. Essa coisa de empresas privadas aqui está estranho. Esquece, não vou tentar identificar o erro dessa coisa. Só sei que ela está bem estranha, isso aqui. Essa alternativa está muito estranha. Próxima questão. Quer dizer, na verdade vamos ver as coisas corretas. Em relação ao sistema e funções administrativas. A controladoria é um subsistema destinado a assegurar, por meio de acompanhamento de controle e adesão, acompanhado de controle e adequados à execução do que foi planejado. Por isso, essa área depende muito da eficácia do sistema de informações gerenciais. Bonitinho. Próximo. De acordo corretos da ADI. Isso aqui também está correto, sobre a administração. A engenharia de produção de processos parte do sistema de produção de empresa viabiliza um produto permitindo que esse possa ser fabricado a partir da seleção das máquinas e insumos necessários e desenhando-a estabelecendo os detalhes do seu processo de fabricação. Isso aqui também está correto. As ações de marketing de uma organização correspondem ao dimensionamento do mercado, motivação de compra, ajustamento de produto e distribuição física, comunicação e venda e pós-venda. Estranho! E, por fim, último correto, apenas treinamentos e capacitações técnicas dos recursos humanos não são capazes de ajudar os indivíduos a agirem eticamente. As pessoas precisam refletir sobre as consequências de seus atos para melhor orientarem suas decisões. Bonitinho. Faltam só duas perguntas. E eu acabei lendo o gabarito. As duas são erradas. Bom, vamos ver se eu consigo identificar o erro. Se não identificar, desiste. A primeira questão é certo ou errado sobre a respeito dos conceitos de classificação aplicados à auditoria. Certo. Conceito de classificação de auditoria. Fala assim, as auditorias realizadas no âmbito do setor público têm o objetivo único de contribuir para a governança cooperativa. Isso aqui está totalmente certo, muito certo isso aqui. Mas vamos ver se o segundo enunciado está certo. O que é uma vantagem? Olha, sumiu a pessoa que estava vendo a coisa aqui. E agora? Sumiu a pessoa que estava vendo a coisa aqui. Então tinha realmente uma pessoa vendo? Onde será que estava aparecendo essa coisa que estava vendo? Voltando. É uma vantagem, já que as regras aplicadas pelo auditor serão das mesmas, independentemente do escopo da auditoria. Isso está totalmente errado. As regras aplicadas pelo auditor serão as mesmas? Nada a ver. O escopo, independente do escopo? Nada a ver, meu. Tem escopos extremamente gigantes. Tipo, essas coisas da auditorias têm escopos totalmente diferentes. Tipo, por quê? Tem escopos estaduais, escopos municipais e escopos da União. E cada um tem entes diferentes, tem regras diferentes. Não exatamente regras diferentes. Mas tem uma complexidade muito maior das coisas. Importâncias muito maiores das coisas. Próximo. Sabe por que eu falei o primeiro tá certo? Porque a governança é exatamente o controle, a controladoria, o controle do povo. Isso que é governança. Ver se tá tudo certo. Bom? Não, governança é controlar as coisas. 23 minutos e ainda não li nada do conteúdo da apostila. Só respondendo perguntas, né? Último aqui, vamos ver se a gente consegue ativar o cérebro para identificar os erros. No que se refere à organização, cultura e estrutura organizacional, julgue o item. As auditorias administrativas constituem um tipo de controle geral de desempenho. Auditoria administrativa? O que é isso? Desde quando existe controle administrativo?
Só tem 5 tipos de auditorias, uma controladoria administrativa. Auditoria administrativa. Na verdade, eu não consigo pensar numa coisa de administrativa. Acho que esse nem é o nome dessas auditorias, mas eu consigo pensar numa coisa. Basicamente, quando a auditoria tem uma coisa extra que ela pode fazer. Quer dizer, o óbvio dela é ver as coisas do dinheiro. Mas uma coisa extra dela é melhorar, ela serve para melhorar o desempenho, os trabalhos das pessoas. É assim, um auditor vai lá, do tipo administrativo nesse caso, e ele vai lá fazer uma auditação de um órgão. Daí ele vai lá e verifica o quê? Já que ele é do tipo administrativo, ele verifica se os trabalhos deles estão feitos efetivamente. E depois que eles fazem os trabalhos e verificam a eficiência das coisas, a efetividade dos trabalhos, os resultados dos seus trecos, ele vai lá e faz o que nem, tipo, para não confundir, o trabalho do auditor é ver as coisas, ler as informações, e depois ele manda escrever uma opinião, certo? Daí, na opinião dele, o que ele vai fazer, no caso administrativo aqui, que falou aqui? Ele vai escrever, olha, é melhor trabalhar, usar um outro sistema, esse aqui, que é mais eficiente, vai tornar os seus trabalhos mais eficientes, não é, tem uma necessidade desse tipo, dessa quantidade de empregos nesse setor, esse setor não vai precisar melhorar, e colocam as coisas, as opiniões e vários conselhos. E isso aí seria uma auditoria administrativa, e depois no final, os carinhas lá iam ver essa coisa e implementar vários novos projetos, várias coisas para ficarem mais eficientes. Agora vamos voltar lá para o conteúdo da apostila. Sobre os princípios da LRF, LDO. Planejamento, transparência, participação popular, equilíbrio, preservação de patrimônio público, limitação de despesas. E só para falar, não vou ler isso aqui, não quero ler isso aqui. Eu vou ler o resto da apostila. Planejamento primeiro. Outro ponto importante da lei é sobre o planejamento. Ela busca enfatizar o papel dessa função, vinculando exclusivamente o planejamento à execução de gastos públicos, e para isso aponta alguns instrumentos que permitem o planejamento de gastos públicos, dentro deles o PPA, a LDO e a LOA. Requisitos de funções. LDO. Requisitos e funções da LDO. Também além do dispositivo no artigo 165.2. Requisitos: equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, condições de exigência de transparência de recursos de entidades públicas e privadas, além de contidas na CF, na LRF, destinação de recursos para o setor privado. Quer dizer, aqui está falando uma coisinha de transferências de voluntárias, destinação de recursos para o setor privado também. Estranho. Outro requisito e função, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, definição de forma de utilização de montante e percentual RSL, reserva de contingência com base na realidade de riscos fiscais e condições para a renúncia de receita e autorização para os municípios contribuírem para o custo de despesas de competência entre outros entes federados. O importante aqui é os metas que tenham os metas riscos fiscais, que basicamente apareceu em muitas questões perguntando de onde é que estava isso aqui, e confusões de certo e errado, falando das metas fiscais e falando que ela estava na LOA, mas ela é da LDO. Os riscos fiscais estava na LOA e na LOA, mas ela é da LDO, entendeu? Essa coisa de definição de forma de utilização de montante, condições para e autorização, critérios de forma e equilíbrio. O próximo é LOA. Deve ser falando de funções sintaxes. Não sei porque não está escrito aqui, descobre aqui. A LOA tem que ter compatibilidade com a PPA e LDO. Tem que ter uma reserva de contingência e tem que ter vedação com consignação na LOA de créditos com finalidades imprecisas na dotação limitada. Receita agora é sobre a receita pública. Sobre a receita pública, dever de instituir, prever e arrecadar os tributos da competência constitucional do ente federado. Sanção institucional, vedação às transferências voluntárias para o ente que não observe este dever
no tocante aos impostos. Renuncia de receitas. A lei não veda, mas impede condições. Estimativa de impacto financeiro e orçamentário. Atendimento às condições e requisitos da LDO. Atendimento a uma das condições, que são duas condições. Demonstra a primeira condição de demonstração de que a renúncia de receitas foi considerada na LOA e de que não afetará as metas fiscais, e uma condição de que medidas de compensação com aumento de receita, a adoção dessas medidas de compensação constitui condição para que a renúncia de receita entre em vigor. Está acabando. 5. Despesa pública, geração de despesa. Sobre a LRF, sobre lei de responsabilidade fiscal, sobre despesa pública, geração de despesa, a condição para a criação, expansão, aperfeiçoamento e ação governamental, estimativa de impacto financeiro e orçamentário, declaração de ordenamento de despesas sobre adequação financeira e orçamentária com a LOA, LDO e PPA, e o atendimento a estes requisitos constitui condição prévia para o empenho, licitação e para a desapropriação de imóveis urbanos. Próximo, LRF sobre 6, sobre transferências voluntárias. Entrega de recursos de um setor de um ente federado a outro título de cooperação, auxílio ou assistência financeira que não seja decorrente de determinação constitucional, legal ou do SUS. Exigências para a realização de transferências voluntárias, artigo 25. As exigências são 5. A primeira exigência é que a existência de dotação específica. A exigência de um atendimento às condições específicas da LDO. A exigência de não podem ser destinadas ao pagamento de despesas de pessoal. Uma exigência de contrapartida. E, por fim, uma exigência de comprovação pelo beneficiário do atendimento a determinadas condições, como as condições de prestação de contas de recursos já recebidos, as condições de atendimento aos limites constitucionais de educação e saúde e a condição de atendimento aos limites de dívida, da dívida das despesas de pessoal e com restos a pagar. O 7 da LRF 7, destinação de recursos públicos para o setor privado, que falou lá no... Essa coisa do setor privado estava numa das questões, né? Estava aqui, ó. O sistema financeiro tem que ser considerado o mais importante dos sistemas organizacionais, pois cabe a ele, no caso da administração pública, a arrecadação de recursos financeiros que mantém a máquina estatal operando. E no caso de empresas privadas, porque o sistema garante a sustentabilidade organizacional e, consequente, lucro operacional. Deixa eu ver. Destinado a recursos públicos para o setor privado. É necessário uma autorização em lei específica. É necessário umas condições previstas na LDO. E também é necessário uma previsão na LOA para mandar dinheiro para o privado, de créditos tradicionais. Oitavo ponto da LRF, dívida e endividamento. Dívida consolidada ou fundada, prazo de amortização superior a 12 meses. Isso é uma dívida consolidada, né? No caso da União, os títulos de responsabilidade de Bacen estão incluídos também. Como operações de crédito com prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham descontadas no orçamento, precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídas, integrando a dívida consolidada para fins de aplicação das limites. E depois dessa dívida consolidada tem a dívida flutuante. O que é uma dívida flutuante? São as obrigações com prazo inferior a 12 meses. Nelas contam restos a pagar, incluídos os serviços da dívida. As dívidas flutuantes também são os serviços da dívida, os depósitos, os débitos em tesouraria. Bom, basicamente, as coisas de dívida e endividamento é que uma dívida consolidada é que ainda não conseguiu pagar, mesmo depois de terminar de pagar, mesmo depois de um ano. E as que dá para pagar, pelo menos está previsto que dá para pagar, com menos de um ano. Tipo, em 2 meses, 3 meses. Próximo e último ponto, 9. LRF, Gestão Patrimonial e Contábil. Está no artigo 43. O atendimento do artigo 164 da Constituição. Em atendimento... Disponibilidades financeiras dos estados e municípios deverão ser depositadas em instituições financeiras oficiais e salvadas nos casos previstos em lei nacional, sob as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência.
conta separada das demais disponibilidades de cada ente, aplicação das condições de mercado com a observância dos limites, condições de proteção e previdência financeira, vedada a aplicação em títulos de dívida pública dos estados, municípios e em ações papéis de empresas controladas ou de empréstimos assegurados ao poder público das empresas controladas. E assim termina o conteúdo de orçamentos que eu tenho aqui na apostila. Só para confirmar que eu não entendi o que eu estava lendo, tá? Eu não entendi. Não entendi essas coisas aqui. Tipo, eu entendi muita coisa com as questões, mas as coisas que eu li da apostila mesmo, não entendi muita coisa não. Tchauzinho.